Olá, boa noite, tudo bem? Gostaria de falar com vocês sobre a questão da palavra de hoje, que é uma palavra muito linda. Vocês desculpem se está meio escuro aqui, é que queimou a luz do ventilador, tá bom? E o ventilador não está funcionando também, mas vai vir um eletricista para arrumar, tá bom? E graça e paz com todos vocês, da parte do nosso Salvador, Jesus Cristo, do Espírito Santo. E a liturgia de hoje, amados irmãos, amadas irmãs, é muito linda, maravilhosa. E a gente, às vezes, procura um rumo, procura um norte para nossa vida, porque passam várias coisas, várias situações na nossa vida que o inimigo ele quer esmorecer a nossa fé, quer que a gente não frutifique a nossa semente, que não frutifique a minha semente, não frutifique e nem ajude a frutificar a semente de vocês, amados irmãos, amadas irmãs. Então, eu gostaria de falar para vocês sobre a palavra de hoje, mas antes eu vou fazer uma oração com vocês, tá bom? Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Pai, cuida dos teus filhos e das tuas filhas, dos seus filhos amados, que estão passando por mesma situação que eu estou passando, mas que a gente precisa perseverar para derrubar o maligno, para cair por terra todo o mal na vida dos teus, ó Pai. Eu te peço, pela vossa graça, vossa salvação, que o Senhor conduza os seus filhos amados, Pai, a sua presença. E eu peço a cada um deles que sejam vigilantes na oração, orem para o nosso Pai eterno, para que Ele cuide de cada um de nós. Sejai amigos do nosso Pai, que é um Pai bondoso, assim como fala na palavra de hoje, ainda que uma mãe abandone seu filho, Ele não nos abandonará. Então mantenham-se firmes, mantenham a oração, não esmoreçam, amados irmãos, amadas irmãs, perseverem independentemente de tudo, mas que Deus prevaleça, que Deus dê a paz, dê tranquilidade para cada um. Isso que eu vos peço. Peço ao Deus vivo, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e ao Espírito Santo. O mais importante é a gente estar bem em Deus, buscar a Deus em espírito e verdade. Tá bom, amados irmãs, amados irmãos? Bom, uma coisa que eu gostaria de falar para vocês é sobre a questão. Tomem cuidado com as coisas que estão acontecendo neste mundo. Existem pessoas até fazendo feitiços para atração sexual de pessoas. Existe um feitiço muito pesado que usa 5 estrelas que controla para controlar a mente das pessoas. Então, tomem cuidado com isso, que vocês sejam prudentes, simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes, tá bom, amados irmãs, amados irmãos? Não evitem de ficar usando um fone de ouvido com Wi-Fi, usem os dados móveis do celular, tá? Eu me preocupo com vocês, preocupo com a saúde de vocês. Desliguem o Wi-Fi ao dormir, não esqueçam disso. E se vocês sentirem alguma coisa e tiverem com internet ligada ou Wi-Fi ligado, desliguem, por favor. Se vocês começarem a sentir alguma coisa no corpo, lembre do celular e desliguem imediatamente, tá bom? Porque essas maldades, muitas coisas têm a ver
com a energia livre que corre pelos dados móveis, pelo Wi-Fi, tá bom? Amados irmãs, amados irmãos. Bom, sobre as questões, eu vou conversar com vocês. Eu só me dê uma licença que eu vou encostar a janela aqui, que ela tá aberta, porque senão o barulho lá de fora, daqui eu tô no quarto aqui, o barulho lá de fora ele atrapalha, tá bom? Licença, tá? Aí, agora sim, olha que maravilha. Porque agora já anoiteceu em Ribeirão Preto. A hora que eu comecei a fazer o vídeo estava clarinho ainda, só que escureceu. Já anoiteceu já, né? Então, obrigado por aguardar. E então vamos à palavra de Deus. Vamos sobre a liturgia de hoje da palavra de Deus. Aqui da palavra de Deus tem uma passagem linda, maravilhosa, que eu tomo para o meu coração, para a minha vida, que é a passagem de Isaías 49, versículo 8 ao 15. Aqui em Isaías, Deus é um Deus tão amoroso, tão bondoso, autor de graças, que nos dá as graças, nos dá as bênçãos, que ele fala assim: atento aos teus pedidos, com favores, atento aos teus pedidos com favores, e te ajudo. Atento aos teus pedidos com favores, e te ajudo na obra da salvação, para que você dizes aos presos: saí-vos para passear com a família, se divertir, sem medo, com o favor do nosso Pai, mas a gente tem que ser prudente e ver o melhor momento. Mas, a hora que disser saí-vos, se divertir com a família, que a melhor coisa dessa vida é divertir, passear com a família, estar bem com a família, aproveitar do fruto do trabalho, é a melhor coisa dessa vida. Orar, buscar a Deus, aproveitar a família, aproveitar as coisas boas que Deus deu pra gente, e não as coisas ruins que as pessoas praticam pro próximo. Então, amados irmãos e irmãs, aqui Deus fala: dizeis então aos presos, saí-vos. Os presos, na verdade, é as pessoas que vivem sobre esse jugo desse sistema. Que chegue o dia, a hora, que todos sejam libertados, que o mal seja vencido, que o próximo não consiga fazer mal com o próximo. Então, nesse tempo, saí-vos, divertir com alegria, com vossos parentes, com a vossa família, que isso é uma coisa agradável a Deus. E dizei também aos filhos das trevas: mostrai-vos. Então, essa passagem de Isaías fala que louvado seja Deus se cumpra essa passagem, que aqueles que estão aflitos pelos maus, pela maldade do mundo, saí-vos e comemorai em alegria. E aqueles filhos das trevas, eles já estão à mostra, eles já se mostraram já. Então, só falta que Deus nos dê essa graça, nos dê a honra de vitória, para a gente combater o bom combate e vencer o mal, como está em Isaías 9, como está conforme foi feito com os midianitas, tá bom? Amados irmãos, amadas irmãs, tá? E essa passagem é linda de Isaías, é uma profecia, e eu tomo posse, que tome posse para o Brasil também, que a gente se alegre, que a gente possa sair, se divertir, viver as coisas boas que Deus deu pra gente, que Deus seja o nosso sustento, que a gente se alegre na presença do Pai, tá bom? Amados irmãos, amadas irmãs, que a gente possa
aproveitar do fruto do nosso trabalho, sempre, porque eu amo trabalhar, amados irmãos, amadas irmãs, sempre trabalhei, já trabalhei em vários lugares, já trabalhei de servente, já trabalhei na lavoura, no café, já trabalhei cuidando de sítio, já trabalhei de estoquista, já trabalhei de vendedor, já trabalhei de gerente, já trabalhei de inspetor, já viajei muito a trabalho e já trabalhei de liderança na gestão. Então, eu já trabalhei muito, graças a Deus, e eu amo trabalhar. É que o mundo hoje em dia não está dando as oportunidades sobre o trabalho, mas eu amo trabalhar e eu continuo. Que Deus quebre todas as correntes, todas as amarras do mal, para mim voltar a desempenhar o meu papel. E esse vídeo que eu tenho aqui com vocês é um modo de trabalho, é um modo de me alegrar com vocês, tá bom? Eu me felicito de estar junto com vocês aqui trabalhando, tá bom, amados irmãos, amados irmãos? Ó, sobre a questão da outra passagem que eu vou falar, aqui em Isaías 49 fala uma situação linda também, maravilhoso, porque ele fala, o Deus vivo fala pra gente, ainda que uma mãe abandone o seu filho, eu não te abandonarei, ainda que uma mãe esqueça de ti, eu não te esquecerei de ti. Olha que maravilha esse entendimento da palavra, amados irmãos, amadas irmãs, porque nos mostra o verdadeiro sentido da salvação, o verdadeiro sentido do reino de Deus, tá bom? Que é um Deus amoroso, que é o Deus verdadeiro, nosso Pai, o Pai dos céus, que Ele já preparou um lugar lindo pra gente. Só basta a gente não tem nem noção do tão lindo, o quão lindo que é o lugar que Ele preparou pra gente. Essas pessoas aqui desse tempo da ceifa, que aqui que a gente está é o celeiro de Deus, separa o joio do trigo. Se tivesse noção a magnitude do céu, a beleza do céu, não procuraria fazer mal ao próximo, não procuraria competição, inveja, não procuraria prejudicar a vida dos outros com falsos testemunhos, não procuraria a maldade, mas procuraria viver a graça, viver a paz, viver em oração, que é o que acalenta o coração. E eu aposto com cada um que está aí, do outro lado do vídeo, eu aposto com cada um que está aí, amados irmãs, amados irmãos, que eu falo em voz de verdade, amados irmãos, amadas irmãs, que essas pessoas sentem um vazio tão grande, vazio que não completa, nada no mundo consegue completar. Sabe o que é isso, amadas irmãs, amadas irmãs? É a falta da presença de Deus no coração de vocês, na vida de vocês. Outra coisa que vocês sentem o coração apertado quando fazem maldades. Sabe por quê? É a própria alma de vocês testemunhando contra o que vocês estão fazendo. Então se arrependa-se, converta-se, enquanto é tempo. Se arrependa-se e converta-se. Porque, assim como fala em Ezequiel 33, que eu recebi o Espírito Santo nessa passagem, o ímpio, se ele se arrepender, ele não morrerá na sua impiedade. Assim também o justo. Se o justo achar que estava justo e está tudo bem, começar a combater a iniquidade, Deus não vai levar em conta a justiça, mas a iniquidade. Então se arrependa, busca Deus, é Espírito e verdade, na graça, na paz, na unção do Espírito Santo para a vida de vocês, tá? Vocês que o inimigo cega, que não dá entendimento da palavra, porque o inimigo vem e rouba a palavra do coração de vocês, mas orem para Deus manter essa palavra e afastar-vos do mal, e afastar o mal. Tem uma passagem que eu gosto de falar em aramaico, livrai-nos do mal, que significa Elá Passam Bichala. Então, por favor, que isso é o que eu peço para vocês, Elá Passam e Bichala na vida de vocês, tá bom? Que o Deus vivo, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, livre vocês de todo o mal
e da maldade que vocês praticam para arrependimento. Em nome do seu Filho amado, nosso Salvador, o Verbo divino que se fez carne e habitou entre nós. Tá bom? E eu oro por vocês, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e as potestades que agem nesse mundo para alterar o coração das pessoas, colocar uns contra os outros, tá bom? Não, essa é a luta do cristão, não é contra pessoas, é contra os principados e as potestades que rodeiam os mundos e tramam para causar o mal de uma pessoa contra a outra, tá bom? Amados irmãos, amadas irmãs, aqui nessa passagem, na passagem de João, eu falo para vocês, vamos começar sobre a questão da passagem de João. João 5, 17 ao 30. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: meu Pai trabalha sempre. É por isso que eu trabalho. É porque os judeus estavam questionando Jesus por ter feito uma cura no sábado. Tá bom, amados irmãs e irmãos? Os judeus, então, quiseram tramar alguma coisa para matar Jesus, porque ele tinha chamado Deus de Pai e com isso se igualado a Deus. Só que ele é o verdadeiro Filho de Deus. A gente somos filhos adotivos de Deus. Jesus é o filho legítimo, o filho de sangue. Olha que maravilha. Quando Jesus nasceu do ventre, transubstanciou no ventre de Maria, quando Jesus transubstanciou no ventre de Maria, ele, assim fala o Didac, que é o documento mais antigo da igreja, viu? Amados irmãos, amadas irmãs. Quando Jesus se transubstanciou no ventre de Maria, José era o pai adotivo de Jesus. José, ele não tinha o sangue de Jesus, mas ele adotou Jesus como filho. E Deus era o pai legítimo de Jesus. E olha que maravilha. Deus, e hoje Jesus é o nosso irmão adotivo em Deus. Jesus fala, quando chega Maria e os outros irmãos no templo, Jesus fala, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Aí Jesus fala, quem são minha mãe e meus irmãos? São todos aqueles que praticam a palavra de Deus e a põem em prática. Isso são meus irmãos, minha mãe, são minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Jesus fala isso, tá bom, amados irmãos, amadas irmãs? Então esse é o sentido da palavra. Olha que lindo, a gente somos filhos adotivos do Pai. Nosso Pai celestial, o Rei dos exércitos e aquele que nunca dorme e sempre guarda a gente. E assim como Jesus fala que o meu Pai trabalha sempre. Jesus falou na Escritura. E se Deus desviasse o olhar dos seus filhos por um só momento. E por isso louvado seja o Deus vivo, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, por isso, por cuidar de cada um de nós. Então Jesus falou isso, amados irmãos, amadas irmãs, e os fariseus, que são os corvos que querem roubar a palavra da pessoa, as verdades, e isso existe em todos os tempos, eles procuraram uma razão para matá-lo, para prendê-lo e matá-lo. Jesus, por sua vez, disse a eles, em verdade vos digo, que o filho não pode fazer nada se o pai... Aqui fala que o filho não pode fazer nada se o pai não o enviou para fazer isso. Então, tudo que o filho faz se espelha no pai que o enviou e mostra as coisas do pai. É isso que Jesus fala na palavra, que o nosso pai, do Pai Nosso, testifica de nós, testifica em sua palavra, testifica nas obras que a gente faz. Então, olhem as obras, não olhem o que as pessoas falam.
Eu já orei por pessoas cadeirantes, amados irmãos, amadas irmãs, e elas pela graça do Espírito Santo, do Deus vivo, e pela honra do Filho amado, nosso Salvador, elas mexeram a perna. Já orei por pessoas que tinham enfermidades sérias e foram curadas. Isso é o que o inimigo não quer que fale, não quer que eu mostre, que eu diga para vocês. E essa é toda a verdade, amados irmãos. E quem sabe, quem está à minha volta sabe. E por isso que o inimigo quer me repreender tanto, por causa disso. Me tirou até de um lugar que tem doenças em frente, para mim não curar as pessoas, para as pessoas não ver o bem que eu faço para as pessoas, o dom que Deus me deu para as pessoas. Mas eu louvo e agradeço ao Deus vivo, ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, pelos dons que Ele me deu, e que frutifique cada dia mais e mais e mais. Amém. Tá bom? Amados irmãos, amadas irmãs. Outra coisa aqui que Jesus fala, que em verdade, ele diz que se creres na palavra dele, que Deus enviou ele verdadeiramente, terás a vida eterna. Tá, amados irmãos, amadas irmãs? Essa é toda a verdade, toda a graça, toda a paz que o Deus vivo dá pra gente. Eu me felicito de falar a palavra de Deus para vocês. Se mantenham firmes no Evangelho, porque o inimigo ele não quer que Deus se revele para vocês, que Deus se mostre que Ele é o Deus vivo, que existe sobre todas as coisas. Tem muita gente que acredita em forças materiais porque quer ver para crer. É igual Tomé. Só que Deus, Ele é um ser espiritual e a gente tem que adorar Ele em alma e espírito e em verdade. Então, por isso que a gente não vê Deus, porque Ele está em outro nível de consciência, outra dimensão. A gente vive em 3 dimensões, altura, largura e profundidade, e tem o tempo, o espaço que nos rodeia, que é a 4ª dimensão, que eu expliquei nos vídeos anteriores. Então, amados irmãos, amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Salvador, Jesus Cristo, que vocês fiquem bem, que a sua paz esteja com vocês, que a sua graça esteja com vocês, e que os livre, os proteja e os guarde de todo mal. E que o Deus vivo, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, nos dê força, porque os tempos, a gente tem que lutar o bom combate, mas não contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades desse mundo de trevas, na força da oração, na presença de Deus e com o Espírito Santo, tá? É isso que eu desejo a todos vocês, a graça e a paz, a cura de todas as enfermidades, que o Deus vivo os acalente o vosso coração, que dê a paz, que o Espírito Santo console os vossos corações, dando a paz, e persevere, porque o nosso mundo não é aqui. A nossa morada é na Jerusalém Celestial, que olhos nenhum viram, ouvido nenhum ouviram, e ninguém sentiu o que Deus tem preparado para nós. Eu senti de relance, eu tive uma visão de relance e não vi tudo, só vi um pedacinho. E olha que maravilha que é o que é o céu, e que é as coisas do nosso Pai, a verdade do Pai. Tá bom, amados irmãs, amados irmãos? Graça e paz da parte do nosso Senhor Salvador, o Rei da Glória, o Verbo divino que se fez carne e habitou entre nós. E que o Deus vivo, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, continue cuidando dos seus, e que o Espírito Consolador nos conduza, esquadrinhe os nossos corações para o bem, que possamos buscar a Ele Espírito e verdade, perdoe nossas ofensas, perdoe os nossos pecados e nos conduza ao bom caminho, porque isso é o que eu mais preciso nesse momento. Ore por mim, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, que Deus me conduza ao seu bom caminho, porque o inimigo quer me confundir através dos relacionamentos, para mim não falar de Deus para vocês, não acolherem a boa semente de Cristo, tá bom? Ore por mim, graça e paz. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.
Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz. Obrigado por assistir o vídeo. Curtam, por favor, se inscrevam e dê um like, um joinha, que eu agradeço. Muito obrigado, tá? A paz.